um prazer falar consigo. Fico muito feliz, acho que são os 100 o aniversário de todo o Teatro Nacional. Por acaso, também da Dona Maria II e meus. Sempre todos os anos, a 13 de Abril. É um prazer por todas as razões. Na Dona Maria II menos, mas por todas essas razões, sim. Prazer em ouvi-la. Tenho primeiro aqui felicitar, está a fazer um trabalho incrível no Teatro Nacional. Carlos, Está a dar uma dimensão internacional que é fundamental para este país. E está a fazer realmente dar perspectivas novas e é uma sorte, que é o diretor do Teatro Nacional. Carlos, muito obrigado, muito obrigado. E obrigado por aceitar conversar comigo. Com certeza. Estas conversas têm sido, esta corrente de transmissão tem sido, claro. Para mim, é muito curioso, porque como põe a conversar pessoas de gerações diferentes ligadas ao Teatro Nacional e, sobretudo, pessoas que estão a trabalhar no Teatro Nacional, tem sido também para mim uma forma de me reencontrar com a equipa. E inicialmente eu pensei, isto vai servir para matar saudades, mas na realidade só avivou ainda mais as saudades. E agora que estamos à beira de reabrir, é um prazer poder ter esta última conversa, por enquanto, muito obrigado, em transmissão com o Carlos, que é uma presença, que embora não esteja aqui todos os dias connosco, é uma presença muito marcante no cotidiano do Teatro Nacional, com uma equipa que tem uma enorme estima por si. Só o facto de hoje, ao chegar ao teatro, que é uma coisa que já me enche de prazer, poder vir ao teatro para estar aqui a trabalhar. Passei ali pelo palco, estávamos a começar montagens para o espetáculo com que reabrimos e disse, tenho que subir para a sala porque vou estar a falar com o Carlos Avilés. E o sorriso, a admiração, a estima que o seu nome inspira em toda a gente nesta casa, se fosse preciso testemunho do quão importante é para este Teatro Nacional, só essa estima já era suficiente, mas o percurso do Carlos, a carreira enorme não só por causa da longevidade, enorme por causa da enorme qualidade, é suficiente. O Carlos estreou-se no Teatro Nacional, exatamente. Aí, não foi? Há 56, portanto há 65 anos. Tinha que no dia 31 de março de 1956. 31 de março de 56. E que idade é que tinha? 20, 21? Eu não sei. Tinha 20. Eu já tinha feito teatro universitário e já tinha feito muitas experiências de teatro nessa altura. Maria, como dizia, já tinha feito uma série de trabalho e foi um momento decisivo. Eu acho que a partir daí é que começou a minha vida, a partir da estreia no Teatro Nacional. E o estreia no Teatro Nacional não podia ter o meu nome no cartaz, que era NN, uma vez que tinha que dizer, não tinha carteira profissional, era NN e foi engraçado. Ouvi o NN, a primeira vez que vi o meu nome no cartaz, já foi noutra peça, foi uma alegria enorme, sabe, um orgulho. Eu acho que passava à frente, era miúdo, não relativamente, passava à frente do cartaz nacional, a ver tudo, com entusiasmo, às vezes vi 2 vezes. Carlos, e quando chegou, imagino que convidado pela própria Amélia Rei Colasso para se estrear aqui, e quem é que, além da Dona Amélia Rei Colasso, quem é que o impressionou assim? Entra por aqui, primeiro dia de ensaios, e quem é que lhe causou assim uma impressão? Meu Deus, foi impressionante. Sabe, nessa altura, já é conhecido, não é? Nenhum de nós podia sentar no banco dos artistas. Nós sentávamos nas escadas do antigo teatro, do antigo edifício. Sentávamos nas escadas e não podíamos estar sentados ao pé dos artistas. Mesmo que estivesse tudo vago. E pobre de nós, se quando passasse a segunda palmeira abaixo, nós levantássemos. Pronto. E havia realmente pessoas muito especiais. A Aura Abranches, que era uma atriz enorme, mas enorme, sabe? Ia sentar-se ao pé de nós. Podia uma certa rebeldia entre as atrizes do Teatro Nacional. Mas a Aura me conversava muitas histórias e era uma atriz extraordinária e era muito simpática connosco. Não é? Depois os outros, evidentemente, nós começámos a... Eu vou-lhe contar um episódio, por exemplo, sobre a Sra. Palmira Bastos.
a Sra. Bárbara Bastos, então eu precisei fazer peças com ela. Passados 5 anos, ela, numa reunião, estávamos todos no palco, ela perguntou, mas há algum senhor chamado Casa Vilheiras? Porque uma prima minha era amiga dela, portanto, a ver o que é a diferença que era o teatro nessa época e a diferença que é o teatro agora. Agora, o que acontecia realmente, e nós, especialmente eu, o Pedro e que éramos colegas, andámos de noite até quase de manhã a conversar sobre teatro, não é? João Mota. Passados estes anos todos, há uma coisa que me surpreende. É que aquela gente tinha uma técnica muito discutível, mas tinha uma técnica de uma grande qualidade. Eu assistia a coisas de Palmira Bastos impressionantes, técnica, e depois vejo disso. Eu vi há pouco tempo na televisão, por exemplo. Morre em Pé, e aquilo, a parte dela é uma de certa modernidade. Depois havia realmente a grande Amélia Rei Colasso, claro. Oh, Carlos, desculpe interromper. Essa técnica, quando fala dessa técnica, isto se calhar é uma coisa mais para pessoas de teatro, mas fico muito curioso. Quando diz essa técnica extraordinária, como por exemplo, eu não duvido. Eles sabiam perfeitamente, eles conheciam perfeitamente as reações do público. Conheciam muito bem as reações do público. Havia certo tipo de coisas que eles sabiam, por exemplo, eu lembro de uma cena da lareira com a Palmira Bastos, que o público sentia o calor da lareira, mas era uma coisa técnica. E o que acontecia de extraordinário nelas era que aquilo não era uma técnica atual, nada disso, era uma coisa completamente diferente. Era uma experiência de palco, que é diferente, não é? E uma experiência de público, mas portanto, são pessoas que não tinham esses conhecimentos, não é? Nada disto que nós hoje temos, de pensar nisso, não é? Tinham o seu processo de chegar às coisas, e o seu processo de transmitir, Eu lembro, por exemplo, uma coisa extraordinária. Nós fomos fazer o processo de Jesus no pavilhão de esportes. E toda a gente em pânico, Palmira, não se vai ouvir nada. Foi a única que se ouviu. Era uma coisa. Havia as coisas que já conhece, essas coisas. Ela não entrava em cena enquanto o público não estivesse aplaudindo. Sim. E enquanto não estivesse de pé, é que não entrava mesmo. Exatamente. Conhecia isso. Eu fiz uma vez uma cena com ela, que ela repetiu todo o dia palmas, e depois voltámos a fazer a cena. E o público não deu por isso. Agora, haviam pessoas diferentes, a Eunice era diferente. Há uma atriz que a mim me surpreendeu sempre, que me fascinou, que era uma senhora chamada Maria Lalande, que era extraordinária. A Maria Lalande é daquelas pessoas que toda a gente fala como um gênio absoluto do palco. Absoluto. Tenho a grande trágica. Uma pena enorme de nunca ter ver a Maria Lalande em palco. Toda a gente me diz, inclusive é gente pronto, que a viu e com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, e que me diz, tu, se visse a Maria Lalande, caías para o lado, porque era assim, um gênio absoluto. Verdade. Essa peça que fez com a Palmira Bastos, lembra-se o Carlos qual foi? Que peça era? Essa peça que o Carlos fez. Não me lembro dessa peça. E essas primeiras peças que fez como ator, que peças eram? Eu estreiei na Santa Joana do Bernardo Shaw. Depois fiz a Clara Bonita, e depois fiz o Gil Vicente, e depois fiz o Portório todo, não é? E depois, a certa altura, é a Amélia Rei Colasso que o aconselha a experimentar a encenação, ou é o Carlos que, rebelde, como aliás depois foi sempre rebelde durante a sua carreira, foi sempre. É um dos seus traços, é um dos grandes traços de artista também do Carlos. Essa rebeldia. Mas foi o Carlos que resolveu ir para a encenação e atirar-se. Foi à Castro, não foi a sua primeira encenação? Não, foi antes. Foi antes da Castro? Eu, antes de estar no Teatro Nacional, escrevi uma peça que está proibida, a censura sou eu, que era uma peça chamada Triângulo Equilátero, que eu escrevi para ir para a Guiana com o Sul. Depois, a seguir, escrevi outra, se amanhã fosse hoje, para o Centro Espanhol. A primeira foi em Olho muito Grande, a segunda foi em Falhanço. E eu estive 5 anos sem fazer nada, sem escrever, sem nada. Resolvi fazer a Castro. E a Castro foi realmente, pronto, foi um acontecimento, não é?
E nessa altura, porque eu trabalhava nas peças todas, mas não tinha papéis. Tive um único papel realmente a sério, que foi a peça do consultório do Sobral, que me deram uma oportunidade, e foi uma Alta Barca do Inferno, quando eu fiz o Parvo da Barca do Inferno. Depois o resto era correto, mas eu acho que em teatro não se deve ser bom, não se pode ser correto, tem que ser bom, é evidente. E ela chamou-me e disse: Carlos, você sabe, eu acho que você é um encenador mais que um ator, e eu na altura achei o livro ao que ela me disse isso, não tenho nada de fotografias nem nada dessa fase, chorei imenso, sabe, aquelas coisas, queria ser ator, e não tinha percebido que não era ator, que eu era um encenador, porque a minha forma de prazer, de estar presente e sentir e de comunicar é pela encenação, não é pela representação. Eu, pela representação, quando entrava em cena, a minha preocupação era saber o texto. A minha preocupação era como a Jean dizia, há atores que entram em cena e estão logo a ver quando é a porta de saída. Eu era assim, não tinha este prazer enorme que é encenar e que é fazer teatro. Não percebia. E agora é que percebo, portanto, acho que foi porque há um prazer que talvez não me aparece a princípio, que só aparece mais tarde. Mas de repente há uma sensação tão estranha e há um prazer tão diferente de tudo que não se explica. Faz-se uma luz na profissão. Aconteceu. Os brasileiros iam descer o santo, eu acho que não. Eu acho que encontramos, que é diferente. Não é? Mas sim, encontra-se uma voz. Paixão só. Encontra-se uma voz, não é? É qualquer coisa. Eu acho que há qualquer coisa de muito sagrado no teatro. Pagão. O Carlos depois contactou, trabalhou, colaborou com nomes também que imagino que o tenham influenciado, também fora de Portugal, o Peter Brook, o Jerzy Grotowski. Como é que foi essa experiência numa altura em que sair de Portugal não era sair de Portugal hoje? Claro. Sair de Portugal era só em si uma aventura, também já um gesto de rebeldia. Como é que foi esse... A primeira coisa que eu fiz fui para Paris muito novo. E ainda tive umas aulas, mas poucos, com a Tânia Balacova. Mas isso, batiam com uma chivata nas pernas e não sei o quê. E isso passou. Depois eu vim para o teatro, formei Teatro Experimental Cascais com o João Vasco, e comecei a pedir uma bolsa para o Centro de Pesquisas Teatrais. Para mim foi um universo completamente diferente. Eu, quando cheguei a trabalhar no Peter Brook, aprendi como é que se encena. Não é como é que se encena, como é que se ensina, como é que se fala com as pessoas, como é a relação entre os intérpretes, como é o plano de trabalho. Com o Grotowski aprendi uma característica muito própria, que é a violência, não é? Mas que eu sou um encenador de violência e rebelde. Eu não sou rebelde porque quero ser rebelde. Eu não considero isso. Eu apenas o que faço em teatro é aquilo que eu sinto. Eu achava sempre que o diabo era perigoso. Se o diabo fosse feio, não atraía ninguém, que o diabo era bonito. Claro que isso foi algum pânico. Eu fui pateado, eu via discussões quando eu vim a Lisboa ao Império até às 7 da manhã a discutirem. O professor Paulo Quinzel, que eu tinha uma grande admiração, passou alto da Índia a bater com o chapéu. Quando se fez, nunca se tinha feito o Gil Vicente, as chamadas à paisana. Mas eu achava que fazer à paisana não atualizar, não é mudar o fato, é mudar a concepção, é mudar a leitura, mudar a forma como se sente, como se interpreta, quais eram as razões, não é? E foi sempre assim. E chamado Lampa mas tive grandes problemas, como deve calcular toda a vida. Sempre foi muito maltratado. Basta ler alguns livros críticos que dizem que horrorosamente respeito, que me insultaram tudo, e depois escrever uma carta a pedir desculpa, que isso é a minha tranquilidade, não é? Mas a minha carreira nunca foi fácil. Nunca. Fui sempre muito contestado. Fui sempre... E depois, reparo, com 30 anos, fui convidado
para dirigir a embaixada portuguesa ao Japão. Isso levantou problemas, como deve calcular, não é? A embaixada portuguesa levava um dos melhores atores portugueses, levava a Amália, levava o Eusébio, foi um conhecimento. E era um espetáculo com 800 japoneses em cena. Não sei porque convidaram e eu aceitei, não é? Por isso eu admiro muito a sua investida internacional, que eu sempre quis fazer isso. Eu, quando estava no Teatro Nacional, introduzi o Teatro Nacional na Convenção Europeia. Sim. E, superiormente, cancelaram isso, da mesma maneira que contratei o Luís Pascoal para fazer o público, com o contrato feito, com tudo pronto. Sabe essa história, não? Já ouvi falar, sim, já ouvi falar. O ministro disse-me que não, e nós pagámos ao Pascoal e não houve e cortou-se o Pascoal. Portanto, uma série de coisas assim. Embora tenha tido realmente, aliás, o Nacional para mim é uma coisa muito estranha, sabe? É muito especial, mas era um miúdo, não é? Estive lá. O Carlos, a minha... Uma coisa curiosa é que na European Theatre Convention, a Convenção Teatral Europeia, nós regressámos agora há poucos anos, passámos a fazer parte novamente. Pois, ainda bem. E essa é uma das há muitas coisas que fui aprendendo, nem que fosse por medo de ser apanhado em falso na minha ignorância sobre a história do Teatro Nacional, e tive que me pôr a ler quando vim para cá, em 2015 tive que me pôr a ler porque não sabia o suficiente. E efetivamente, essa segunda vida do Carlos aqui no Teatro Nacional tem sido muito inspiradora, porque o Carlos tem, bom, para já tem como qualquer pessoa de teatro ou grande pessoa de teatro, várias vidas, várias aventuras, podiam-se escrever mais do que uma biografia, e acho que isso é uma das coisas que nos enche a nós do teatro de muita admiração pelo Carlos. Mas só no Teatro Nacional o Carlos tem duas vidas, que é de ter começado aqui, do seu percurso como ator, a sua formação, mas depois tem essa vida também de diretor. Eu tenho numa escala muito mais humilde, mas eu estreiei-me também, não com o Teatro Nacional, mas a trabalhar para o Teatro Nacional com mais ou menos a mesma idade, com 20 anos. O meu primeiro cheque como ator profissional também foi passado pelo Teatro Nacional, em 98, embora eu estivesse a trabalhar com o Jorge Silva Melo e com os Artistas Unidos, numa coprodução com o Teatro Nacional, mas eu era contratado pelo Teatro Nacional. E estreámos ali no Variedades, não apresentámos aqui no Dona Maria. Tive que esperar depois muitos anos para trabalhar aqui pela primeira vez, já salvo erro, em 2010, mas depois em 2015, quando me convidam para ser diretor, foi muito curioso. Eu não sei se o Carlos viveu isso, eu vivi muito isso agora nos últimos anos, que é, passamos uma data de tempo como jovens artistas em rebeldia contra os mais velhos, contra os mestres, a dizer que não queremos ter nem Deus nem chefe, e portanto nesse exercício que eu acho que é muito produtivo na arte, não é? De matar o pai, no sentido da procura de outras referências, queremos entrar em choque, e depois há uma altura, e para mim correspondeu com a entrada aqui no Dona Maria, em que vamos efetivamente olhar com um bocadinho mais de atenção e talvez ternura para o que esses mestres, esses anteriores a nós, essas referências que já têm estado a fazer. E isso eu já tinha admiração pelo Carlos, pelo percurso no Teatro Experimental de Cascais, que é, pronto, uma das companhias absolutamente essenciais do nosso país, e acho incrível, só aqui entre nós, que ninguém nos ouve, acho absolutamente incrível que se possa colocar em causa a existência, a subsistência ou a necessidade premente do trabalho que é feito no Teatro Experimental de Cascais e na escola também. Mas foi muito curioso quando cheguei aqui, lendo nos arquivos aquilo que é a era Carlos Avilés do Teatro Nacional Dona Maria II, a escala dos trabalhos que se fizeram, a dimensão também da própria companhia,
porque havia companhia nessa altura. Bom que seria se conseguíssemos, reinventando esse conceito, mas se conseguíssemos voltar a ter companhia. E é um tempo efetivamente particular, é um tempo de grandes mudanças também no Teatro Nacional. O Carlos, quando vem para a direção do Teatro Nacional, vem a pensar em mudar coisas? Sim, sempre. Mas eu continuo sempre a pensar em mudar coisas. Nessa altura, o que é que lhe parecia importante mudar? Eu achava que o Teatro Nacional não cumpria a sua missão. Achava que o Teatro Nacional era uma casa, com todo o respeito que tinha, não é? Mas tinha uma noção de... Por isso é muito influenciado, como mais que ninguém, o diabo, por tudo que se passia lá fora. Eu achava que o Teatro Nacional, nós tínhamos que pensar em tudo o que acontecia, numa companhia de teatro inglesas, francesas. E não era isso que estava a acontecer. Achava que havia uma função a cumprir que não se cumpria. Havia uma dimensão que não se tinha. E havia necessidade de renovar. Eu não tive problemas nenhuns com nenhum colega meu, nenhum ator. Como sabe, quiseram acabar com a companhia e isso foi a altura em que eu saí, que me recusei a sair. Eu devo dizer, por exemplo, eu fui para o Nacional porque escrevi uma carta à minha rei Cláudia, que ela me chamou. Depois fui para o Teatro Nacional a convite do Santana Lopes, de Cavaco Santana Lopes. Não era a minha posição política, não deixava de ser, como é normal, mas eles me deram todas as condições. Depois entrou o Carrilho já tinha outras intenções, foi um grande ministro, mas a mim era uma pessoa que gostasse muito de mim. E eu, durante todo o percurso meu com o Carrilho, apresentei 3 vezes a demissão. Era engraçado que a Fernanda Borsat fez uma chave ao camarim, a Fernanda Borsat ia montar um camarim outra vez. 3 vezes foi recusado. Uma delas foi o próprio Guterres que me telefonou. E eu, pronto, fiquei. Entretanto, então entra, isto não interessa muito, mas é importante, entra uma pessoa com que eu tive conflitos grandes na Gulbenkian, a Madalena Perdigão eu era praticamente um dos encenadores da Madalena Perdigão. E ela tinha combinado comigo fazer uma noite de verão e foi cancelado com a morte dela. Portanto, eu claro, protestei, percebi assim a protestar, não é? E ainda antes de entrar no primeiro-ministro, o senhor chama-me e diz-me: olha, quero falar consigo, é normal. É normal, diretor do Teatro Nacional. E a primeira coisa que diz: você veio cá trazido pelo Carlos Santana Lopes, não foi? Então vai sair imediatamente. Está bem, doutor. Portanto, foi assim a minha saída nacional. O Carlos, estamos a falar de entre 90 e 95, 89? Sim. Não, 2000. Eu entrei em 92. Em 92 e 2000. Entrei em 92 e 2000. E também uma das coisas, sabe, que eu sempre quis fazer foi o seguinte, eu sempre quis, em relação ao TEC, internacionalizar, ir para o estrangeiro. Para tempo de andar, fui para todo lado, desde o Japão, ao Uruguai, à África, fomos para 15 dias para a África, ficámos 10 meses. Foram 38 pessoas para a África comigo lá. E eu lá ia conseguindo os subsídios. Lá ia, pronto. E sempre me fascinou tudo que é internacional. Eu agora, por exemplo, não. Mas estou muito sempre preocupado com o que está a acontecer fora. Não é querer imitar, é que nós fazemos parte de uma forma de estar, de umas técnicas que vão evoluindo. Eu tive esta surpresa. As fronteiras do teatro não são as fronteiras dos países, são outras. Nem pensar nisso. As pessoas do teatro são quase um povo em si, que pode atravessar uma raça. as fronteiras. E tem que ser uma raça sempre rebelde, irreverente. Irraianos. Estamos sempre ali na fronteira. Isso é uma das coisas que eu gosto muito das pessoas de teatro, é que há... Vocação. Pode-se defender, e pode-se defender mais esta ideia ou aquela ideia, mas o que há é sempre uma grande contaminação, uma grande mistura. Eu sou de famílias da Raia, não é? Da zona da Guarda e da zona de Trás-os-Montes, Moncorvo, mas todas ali próximas da fronteira. E essa ideia das culturas das fronteiras, não é? Em que misturam línguas.
que misturam, que se come o daqui, também se come o dali, e que se negocia com tudo, com as ideias, com as palavras. Eu no teatro reconheço muito isso, eu gosto muito dessa mistura, eu fiz uma experiência. Usarmos o património e a modernidade e juntar tudo, misturar tudo, baralhar e voltar a dar é uma das coisas muito, muito bonitas do teatro. Fiz uma experiência com os chineses e que convidei uma série de chineses, jovens chineses, para vir a Portugal. Consegui. E com portugueses e chineses, e fiz um Romeu e Julieta. Eu acho que foi daqueles que mais percebi a história. Sabe? Foi perfeitamente isso. E devo dizer que enquanto que eu tinha, claro, um certo ternura, parece que o Peter Brook fez-me logo isso. Quando eu cheguei, pus-me logo a trabalhar. E pôs-me a trabalhar, a minha primeira voz, pôs-me logo a trabalhar esquece o nome da senhora, muito célebre, que é uma, já me lembro, que é uma das vozes mais, Katy Barberian. A minha parceira, sem eu saber quem era Katy Barberian. Está a ver? Eu a fazer exercício de voz com Katy Barberian. Portanto, deu-me essa. E depois sentámos todos no chão e todos tocámos impressões e tal. Quando eu cheguei a Wrockley, meu Deus, eu tinha medo dele, não era medo dele, um respeito profundo, percebe? E depois achava, como é que é possível que um ser humano fizesse aquilo? O Príncipe Constante era uma coisa inacreditável. Depois há outro encenador que eu gosto muito, que é Ariano Moschino. Sim. Eu ouvi o Ricardo II de Ariano Moschino, que é brutal, percebe? Brutal. E depois, como nós andamos pelo mundo, Tiago sabe isso melhor que eu, temos experiências incríveis, não encontramos. Eu fui ao Teatro Soleil comprar bilhete e vejo uma senhora a varrer cá fora. Era Ariano Moschino. Portanto, é tudo isso. É todo esse mundo. E a rebeldia, a rebeldia das pessoas, eu acho que na rebeldia nós pensamos de formas diferentes. Eu não acredito, neste momento, o meu Hamlet é completamente diferente do outro Hamlet. Eu tive problemas com o Hamlet, porque eu comecei a fazer, eu fui para o Teatro São Luís, dirigir São Luís, e convidei logo para fazer o Hamlet, o João Perry, ele e o Senhor e o Cândido Castro. E, entretanto, o ministro da altura cancelou, despediu-me, a mim e a senhora Maria Clássica, que éramos diretores. Era a Companhia do Teatro Nacional Popular, não era? Exatamente. Porque nós não podíamos representar Shakespeare. O Hamlet não podia representar o Hamlet. Pronto. Depois a Madalena Pericão, passado uns anos, chamou-me para fazer o Hamlet, não é? Portanto, agora estou a fazê-lo com essa carga toda em cima, com esse medo todo, percebe? Estou perfeitamente apavorado. Vou estrear já dia 21, mas eu tenho 220 encenações, mas cada uma é como nova, parece que é a primeira. Cada uma é a primeira, não é? Cada uma primeira é horrível, não é? Parece que o medo ou o nervoso ou aquela trepidação da estreia parece que só aumenta com o tempo, não é? Com o tempo, eu acho que sim, cada vez é pior. Cada vez assusta mais, cada vez a responsabilidade é maior. Cada vez o prazer é maior, não é? Sim, sobretudo a trabalhar. Há uma dessas 220 encenações do Carlos que me ajudou, na realidade, a começar a fazer teatro. Que é uma história que eu tenho com o Carlos, sem o Carlos saber que eu a tenho com o Carlos. Que é, na véspera de fazer as audições para a Escola Superior de Teatro e Cinema, vim ver O Crime da Aldeia Velha ao Teatro Nacional da Ana Maria II, a encenação do Carlos. E O Crime da Aldeia Velha não só era um espetáculo monumental, avassalador, mas era um espetáculo que tinha um programa muitíssimo detalhado. Ora, eu, do alto dos meus 18, 19 aninhos, saio daqui do Teatro Nacional, vou para casa e li o programa de fio a pavio, li tudo. Era um programa para aí de 50 ou 60 páginas, com textos sobre o Bernardo Santareno, textos sobre a encenação, muito material. E no dia seguinte vou cedinho fazer as audições.
Eu fui sempre um aluno sofrível e isso não mudou quando entrei para a Escola Superior de Teatro e Cinema e não mudou nas audições. Então as audições não me correram particularmente bem. Fiz a audição de interpretação, fiz uns improvisos, fiz o texto que tinha preparado, fiz voz, fiz corpo e pela cara dos professores, olhando ali para, sei lá, estava lá o João Mota, a Eugénia Vasques, bastava-me olhar para eles para perceber que não me estava a correr bem o dia. E ainda por cima estava a fazer audição ao lado de gente já com um talento, assim, sei lá, o Nuno Lopes estava a fazer audição comigo, tínhamos 20 juntos da Amadora para fazer a audição e, portanto, eu estava convencido que não ia entrar. Mas depois chegou a prova de cultura geral, que começa com qual foi a última peça que viu e fala um pouco sobre ela. Ora, eu tinha visto o Crime da Aldeia Velha na véspera, que estava aqui bem fresquinho, e tinha lido o programa de fio a pavio. Fiz um discurso, tiveram que me pedir, não houve mais nenhuma pergunta, e fiz assim um discurso longo. Muito obrigado. Em que os abalroei com tudo o que tinha aprendido na noite anterior, e foi isso que me safou. Entrei com 9.9 numa escala de 0 a 20, foi o último selecionado dessa geração da Escola Superior de Teatro e Cinema, e o Carlos aí deu-me um grande empurrão sem saber. Espero que não se arrependa. Não, pelo contrário. Sabe que é engraçado? A sensação que está mesmo, é um bocado da nossa casa, sabe? E ela está bem entregue. Porque ali as pessoas passam ali, quer dizer, eu devo dizer que foi com o Tiago que eu voltei ao Nacional. Porque eu, de repente, não era capaz de ir. E foi um espetáculo seu, um telefonema seu que me fez dar volta. Mas sempre que lá vou, fico muito... Recordo muita coisa, sabe? É estranho, coisas que passaram naquela casa, Eu saí do teatro às vezes às 2 da manhã, como deve acontecer consigo, e essas coisas todas. E vinha porque os corredores todos às escuras e estava sempre a recordar coisas que passavam naquela casa. E aquele palco é um palco para mim muito especial. É um palco especial. Não é o palco que eu conheci o primitivo, não é? Que era extraordinário. Eu devo dizer-lhe que o teatro antigo era completamente diferente deste, nível de acústica. Sim. Nível era completamente diferente deste. Mas este é um grande teatro, é um teatro que traz uma série de cargas, de emoções, de coisas que realmente nos prendem. E é isso que eu acho que há um grande amor àquela casa, e aquela casa é referência para todos nós. Por isso, é uma casa de gente... O Teatro Nacional. No seu tempo, certamente testemunhou isso. Eu tenho o privilégio de ter chegado aqui ainda a trabalhar com muita gente que trabalhou com o Carlos, que ainda continua cá a trabalhar, e é uma casa de uma dedicação ao teatro. Exatamente. As pessoas são de um amor ao teatro. É independentemente dos problemas que também há sempre nas grandes casas ou em qualquer instituição, claro. Mas há aqui uma espécie de cimento que dá força a tudo, que é esse amor muito profundo ao teatro, que é uma enorme lição todos os dias. Eu soube da entrada do teatro, pronto, e passado um tempo fui ao Nacional. Fui ao Nacional ver um espetáculo do teatro. E sentaram-me na plateia e ao meu lado estava o Tiago Rodrigues. E havia a minha parte, um certo acanhamento, que eu sou um bocado tímido, não é? E achei a imagem que eu tinha realmente do grande Tiago Rodrigues, achei uma pessoa de uma simpatia, uma afabilidade, eu direi quase ternura, que fiquei muito sensibilizado com isso, mas às vezes começa a sinceridade, que eu ia à espera, percebe? E depois há atitudes que o Tiago tem tido comigo, que eu acho lindas, porque é normal que as pessoas, a tempo de trabalho, de carreira, de idade, de aproximação do fim, etc., sejam mais sensíveis. E há coisas que me dão de uma grande sensibilidade, mensagens suas, a forma como me atendeu ao seu lado na plateia do sinal, quando lá vou, a forma como me colocam, como me tratam, isso para mim é muito importante, sabe? E lembro perfeitamente que fui lá uma vez, a primeira vez que lá fui,
que os atores quiseram falar comigo, que eu fui ao palco, e o Tiago veio falar connosco, não é? Portanto, estas coisas marcam-se, porque nem sempre as pessoas são assim. E isso, eu digo, basta para ser um grande ator, um grande encenador, um grande homem de teatro, tem que ser uma grande pessoa. E o Tiago é uma grande pessoa que eu tenho muita admiração. Muito obrigado. Eu gosto muito de ter admiração pelas pessoas. Mas é da mais elemento, eu faço com todo o prazer, tenho uma grande admiração pelo Carlos, mas também é da mais essa ternura, também é uma ternura que é contagiada pela equipa que trabalha nesta casa. Essa é uma das coisas que tem sido uma grande lição para mim. Eu quando cheguei, naturalmente, as pessoas... O Carlos também, com certeza, sentiu isso. Esta casa, o Dona Maria, uma casa com 175 anos, que já foi muitas casas, não é? Celebra agora 175 anos, há de celebrar mais 175 e continuará a ser muitas casas diferentes. E uma das coisas que acontece é que as direções mudaram sempre muito. O Carlos é um exemplo de longevidade no Teatro Nacional absolutamente único desde 1978. Não lhe estou a dizer nada que não saiba já, mas que é muito importante, que o Carlos teve a possibilidade de chegar a esta casa, já vinha uma casa que conhecia bem, mas de inventar um projeto, pô-lo em prática, aprender eventualmente com os erros, corrigir a rota, mas criar uma família também, estar o tempo suficiente para criar uma família. E quando essa família se cria, esse laço é inquebrável. E um dos grandes privilégios para mim, quando chego aqui ao Teatro Nacional, embora eu tenha tido sempre uma relação forte com a memória, com o passado, com o património, mas foi sobretudo descobrir a grande paixão que pode provocar a memória. Ou seja, chegar a uma casa como estas, com 175 anos, que já foi muita coisa, que era muito diferente, por exemplo, no tempo do Carlos, em que tinha a companhia, tinha carpinteiros, tinha pintores, tinha aderecistas. Eu, quando cheguei aqui, o que há é uma memória do que era a companhia, embora ainda haja os atores da casa, mas um grupo muito reduzido. E há uma memória de ter havido uma companhia que é marcante, há uma memória de ter sido uma casa de criação com ateliês que fazia as suas cenografias, etc., e que nós tentamos recuperar. Por exemplo, o guarda-roupa é uma aposta que nós defendemos com todo o esforço que conseguimos, porque achamos que, se isso se perder, então o Dona Maria torna-se um teatro como os outros. E o Dona Maria não pode ser um teatro como os outros, é um teatro nacional, é um teatro de criação, não é um sítio para ser visitado só por artistas, é um sítio para ser vivido, habitado por artistas e pelo público, evidentemente. E esse tempo do Carlos no Teatro Nacional é um tempo que a mim me serve de exemplo de coisas do passado que deveriam fazer parte do nosso futuro. Ou seja, portanto, quando o Carlos entra pela primeira vez aqui no teatro, não imagina a minha pilha de nervos. A primeira vez que vem aqui ver, salvo erro, foi o Ifigénia, talvez a primeira peça que eu fiz já como diretor artístico do Dona Maria, talvez tenha sido essa, tenho quase a certeza. Sim. E eu sabia, obviamente, eu estava avisado que o Carlos ia estar naquele lugar. Não foi inocente a minha presença naquele lugar, porque queria conhecer o Carlos, mas queria também que o Carlos se sentisse na sua casa. Porque efetivamente o que aprendemos muito rapidamente é que quem está aqui neste lugar, eu não sei se o Carlos na sua época sentiu isso, eu sinto de uma maneira muito forte, apesar de já ir no terceiro mandato, de estar no meu 7º ano aqui no teatro, é que a visita sou eu. Quem tem as chaves da casa são pessoas como o Carlos, como a Eunice Munhoz, como tinha a Cecília Guimarães. Essas pessoas é que são os senhorios. A Carmen Dolores, essas pessoas o João Mota, essas pessoas é que têm a chave da casa no bolso, é uma chave imaginária, invisível, mas que lhes pertence muito mais do que a mim. Eu estou aqui a tomar conta, na expectativa de que um dia no futuro alguém olhe para mim como alguém que também tem a chave invisível no bolso e me receba também na plateia e seja o mais simpático possível. A nossa relação só começa aí, ou seja, eu admirava o Carlos à distância, mas só falamos pela primeira vez aí, e depois logo a seguir, numa ida, aí ao contrário, em que o Carlos me recebeu com enorme simpatia, no Teatro Experimental de Cascais, quando fui ver o Macbeth,
Agora vou ter que bater na madeira. Quando fui ver a peça escocesa, e o Carlos me recebeu muito bem e fiquei maravilhado também de chegar e o Carlos ter-me vindo cumprimentar, e aí eu devo dizer que por muito que sejamos de outra geração, o Carlos, como outras pessoas também da geração do Carlos, mas o Carlos aí é absolutamente exemplar, e talvez a escola de Cascais seja um sintoma disso. O Carlos é um exemplo enorme de generosidade para os mais novos, de partilha, de impulso. Eu senti isso, não mesmo no início, mas senti isso nos meus primeiros dias aqui no Teatro Nacional Dona Maria II. Saber que alguém como o Carlos, que tem a história que tem com este teatro e que tem a história que tem com a cultura e a sociedade portuguesa, acha bem que eu tenho a minha hipótese de tentar fazer qualquer coisa aqui, é um estímulo enorme. Não, e tem, não é meu apoio e admiração. E fico muito feliz que seja diretor do Teatro Nacional. Muito feliz com isso. O Carlos, bom, estes 175 anos do Teatro Nacional estão cheios de histórias incríveis, não é? De grandes aventuras. Meu Deus! O Carlos, com certeza, tem a sua cota parte de aventuras, sobretudo num tempo também do qual eu devo dizer tenho alguma nostalgia, no tempo em que a vida do teatro tinha uma dimensão de boémia, de aventura, de irreverência, que se vai perdendo, infelizmente. Eu tento fazer a minha parte para manter, portanto, vou tentando propor aventuras, mas o Carlos com certeza viveu aqui nesta casa histórias excepcionais. Há alguma que guarda assim, que ainda o anime, que ainda o ponha a sorrir quando lhe passa pela cabeça? Não, há muita coisa que passaram curiosíssimas, umas engraçadas, outras não engraçadas. Lembro, por exemplo, eu quando portanto, o Tiago falava, quando veio para lá, que recebeu o seu cheque de 200 escudos, não foi? Nós, no Nacional, quando eu comecei, nós não recebemos dinheiro nenhum. Recebemos 50 escudos de espetáculo. E tínhamos que comprar os nossos fatos, os nossos adereços, as nossas espadas. Quer dizer, eu investia imenso, eu e meus colegas todos. Não tínhamos nada disso. Mas depois era realmente muito engraçado, porque as peças começavam sempre na sexta-feira, acabava uma peça, na terça, sexta, começava a peça nova. E nós estávamos na aflição do espetáculo de sexta para ver se na tabela se tinha o nosso nome. Uma das coisas que me traumatizou muito foi que a Amélia Classe me disse a mim: você é muito frágil para entrar no Louvre. Eu queria tanto entrar no Louvre. Por exemplo, depois entravam no Louvre pessoas mais frágeis que eu. Mas coisas de Aura Branche, de começarem a cena aos gritos, estou desgraçado numa cena comigo. E eu não sabia o que havia de fazer, estava a começar quando as bruxas salam. O que é que tinha acontecido? Tinha caído a chave do camarim dela no chão. Portanto, havia coisas. A aura era uma coisa extraordinária. Quando eu quis começar a fazer teatro, a Maria Lalande escreveu carta a Maria Lalande, que fascinava, não é? E ela mandou-me lá ir ter com ela a casa. Uma casa que ela tinha muito bonita, Praça da Alegria. E eu fui e tive 2 horas à espera. Levei imensos sonetos, textos, não digo que tenha levado textos, levei tudo. Ela mandou-me entrar para a sala e eu vi preparar para fazer uma hora, pelo menos, a dizer textos, e ela diz, mas diga lá, meu filho, então, mas o que é? Oh, Maria Rolanda, eu queria ser ator, eu queria muito, trago uma coisa para a seguir a ver. E ela diz, a primeira coisa, é mesmo isto que quer, gosta disto. Então, seja, eu a partir daí fico uma lição para mim, sabe? Eu, quando aparecem alunos, então seja, realmente, não, são coisas, não é? Também é essa relação, porque tive a sorte de trabalhar com os maiores artistas plásticos, desde a Almadas, a Graças, a tudo, não é? E isso foi um resultado eu tenho dos aqui na contactos sala, internacionais.
eu vou sair, isto é altamente, é muito pouco ortodoxo, mas eu vou fazer isto, é que eu tenho aqui um estudo da Graça Moraes para o Ricardo II que o Carlos ensinou. Vou só ali buscar porque está ali naquela parede, mas já agora mostro. Ah, lindo, lindo. Não é lindo? É lindo. É esta coisa maravilhosa que não É está aqui nas lindo. minhas costas, porque eu estou na minha mesa onde trabalho e portanto está ali para eu poder olhar para ele. É um De vez em quando. espetáculo lindo, sabe? Espetáculo lindo. Mas é É muito engraçado. um Há espetáculo 12 painéis absolutamente. que estão no Centro Cultural do Belém, não sei se eles sabem. Quando cheguei cá em 2015, não se sabia onde é que estavam os telões, nem a própria Graça Moraes sabia. Andámos à procura, e a certa altura percebemos por uma nota que estava no arquivo que poderiam estar guardados no Centro Cultural de Belém. Falámos com eles e eles também não tinham bem a certeza, então andaram ali umas semanas à procura no depósito e lá encontramos os painéis da Graça Moraes, que agora estão inventariados, foram recuperados, já os mostramos, fomos a Bragança mostrar-los, pendurámos-los no Teatro Municipal de Bragança com a Graça Moraes presente. Na altura ainda falámos também com o Carlos sobre isso e é realmente, lá está, um trabalho que dificilmente hoje se imagina que teríamos capacidade para fazer no Teatro Nacional, por falta de pintores, por falta de espaço. Há fotos lindíssimas da Graça Moraes no piso zero, no subpalco, com os telões todos estendidos, e que são também fotos muito bonitas da época do Carlos como diretor artístico, em que esta casa era uma fábrica de todas as disciplinas do teatro, que é assim, também ainda um dos meus grandes sonhos é recuperar esse lado. Se calhar a fazer outras coisas, se calhar com outro tipo de trabalhos, mas conseguir que seja cada vez mais uma fábrica com todos os artesanatos do teatro. Eu um dia cheguei lá abaixo, às Caves, onde estava a Graça Moraes a pintar, e de repente vejo ela pega num balde e atira-se o balde. E ficou uma pintura brutal, não queria acreditar. Como é que aconteceu? Como é que até assim um balde de tintas e fiquei isto? Foi uma coisa impressionante, sabe? E aliás, como ela era realmente, que é engraçado, por tudo, as duas pessoas que iam fazer comigo, o Ricardo II, o Castanheira e a Graça Moraes. E eu tinha-me enganado e tinha convidado os dois, que pode-me acontecer muitas vezes, sabe? E então fiz com os dois, e era lindo, porque havia uma parte de Castanheira toda, e havia uma parte toda de Graça Moraes. Um grande saudade que eu tenho de um colaborador meu aí muito também, eu li muito comigo, foi José Rodrigues, que era um extraordinário artista plástico. Depois, aliás, fez muito bem essa homenagem à Cristina Vidal. A Cristina Vidal era brutal. Ela, na Masson, eu não sei como é que ela passava de um lado para o outro para apontar eu nisso. Não sei. É uma coisa disso. E há uma coisa que tem esta gente toda, que é ainda de jogo também, como eu já. Mas essa gente toda era de uma lealdade, de uma profissionalismo. Nós chegámos a ter 5 espetáculos em teatros diferentes ao mesmo tempo e não havia nenhuma reação negativa de ninguém. Estávamos com o Virareque, estávamos com o Trindade, estávamos com o Vila Variedades, tudo a funcionar. Essa é uma das coisas extraordinárias também desta equipa, é que se por acaso apanha pela frente um diretor artístico que tem ideias a mais, assim como eu desconfio que era o caso e continua a ser do Carlos, é uma equipa que diz sempre que sim, que salta sempre para a aventura. Sempre. É uma coisa incrível. Às vezes eu próprio desconfio que seja possível fazer. Lanço à mesma ideia e é uma equipa que agarra as ideias todas. Mas o Carlos estava a falar estava a falar da Cristina Vidal e da Cristina Vidal a contar Eunice Munhoz, e Nós no Sopro, que é um espetáculo onde a Cristina Vidal está
finalmente em palco, depois de 40 anos de carreira como ponto nos bastidores, aceitou estar à vista e que é muito feito das histórias dela. Mas há uma história que aconteceu, é uma história muito singela, mas que para mim é das mais marcantes também da minha passagem aqui pelo Dona Maria II e acho que por muito tempo que ainda trabalho cá, vai ficar muito marcada, porque nós, eu não sei se o Carlos sente isso, eu sinto sempre isso, que é, de alguma forma nós queremos ter a certeza que marcamos, mesmo que seja de uma forma ínfima, a vida de alguém com o nosso trabalho, que se transformou qualquer coisinha no mundo. Sim. Nem que seja uma janela que ficou ligeiramente entreaberta, mas alguma coisa aconteceu. E houve uma história quando apresentamos o Sopro aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, há um dia em que a Cristina Vidal, que tem sempre muitos nervos antes do espetáculo, porque diz sempre no que é que eu me fui meter, como é que eu me deixei convencer, isto é um horror, eu sofro ainda mais do que quando estou a apontar, e quando estou a apontar já sofro imenso, não gosto nada que as pessoas estejam a olhar para mim, e depois entra em palco e é como se tudo tivesse desaparecido, pronto, e é aquela presença absolutamente incrível que anima, que dá alma àquele espetáculo. E um dia a Cristina está particularmente nervosa porque nesse dia a sua Dona Eunice, como diz a Cristina, vem ver o espetáculo. O que para a Cristina Vidal, que já tinha tido vários atores que admira muito a ver o espetáculo e encenadores, e portanto já tinha passado por muita nervoseira, mas naquele dia o cúmulo está numa crise de nervos porque vem a sua Dona Eunice. E a sua Dona Eunice, como nós sabemos, é uma das minhas grandes surpresas. A Eunice é uma adolescente, a Eunice é uma jovem, é uma alma jovem, brincalhona, é de uma vitalidade e de uma acessibilidade assim desarmantes. Mas não deixa de ser a sua Dona Eunice. É sempre um acontecimento quando vem ao Teatro Nacional, por muito simpática que seja, as paredes tremem um bocadinho. E naquele dia eram as paredes do camarim da Cristina Vidal que tremiam muito. O espetáculo correu muitíssimo bem, a Cristina Vidal volta para o seu camarim. Eu vou ter, como é costume, com os atores a seguir ao espetáculo, só para dar algumas notas, para dar uma palavra, para me despedir até ao dia seguinte, para combinar alguma coisa. E estou no corredor do camarim a falar com... aliás, dentro do camarim da Cristina Vidal a falar com a Cristina, e batem à porta. E é Eunice Munhoz, com umas flores, e entra e diz, pela primeira vez, em vez de ser a Cristina no final do espetáculo a vir-me dar os parabéns, é uma honra enorme que por uma vez na minha vida possa ser ao contrário e seja eu, Eunice, a dar os parabéns à Cristina pela sua prestação esta noite. Foi brilhante e foi, bom, uma mistura de choradeira e risos, e eu ali num cantinho a tentar ficar o mais pequeno possível, o que para mim não é fácil porque sou grandalhão, o mais pequeno possível, invisível como uma mosca, a assistir àquele momento histórico. Eu acho que histórico para o teatro português, porque conta também vidas importantíssimas do teatro português, mas histórico na amizade e na relação profissional daquelas duas mulheres extraordinárias. E é talvez das coisas, só de estar a falar disto, estou aqui arrepiado. Era extraordinário as duas, extraordinárias. Olha, Carlos, quando esteve comigo, era extraordinário mesmo, extraordinário. Vou-lhe propor um brinde ao Carlos, à sua carreira, à Eunice, à Cristina e aos 175 anos do Teatro Nacional. E ao Tiago, e a sorte que nós temos de ter um diretor do Teatro Nacional assim. Um grande abraço para si, e gosto muito de si, muito respeito, amizade e tudo corre bem. Está bem? Que o próximo brinde seja em pessoas. Estamos quase a reabrir as portas, havemos de brindar, nem que seja nos bastidores, sem público a ver, mas nos já bastidores, que é o sítio onde nós gostamos mais de estar. Exatamente. Nós somos os bastidores. Carlos, muito obrigado. Um brinde, muito obrigado, Tiago, muito obrigado. Muito obrigado. E merda para o Hamlet. Deve precisar.